No importa si es el cumpleaños de tu papá, de tu mamá o de quien sea, puede ser cualquier familiar, uno almuerza un domingo, da un abrazo y habla para su familiar, disculpame, me voy a ver a Boca. Estamos no meio da torcida do Barcelona, aqui é Santiago Bernabéu. Aí chega o Ronaldinho Gaúcho, ele me viu, e aí, parceiro, tal, e veio me dar um abraço. Cara, Boca River é nota 10. Sou produtor, apresentador, faço várias coisas ligadas ao futebol. É muito mais que apenas um jogo. É amor, paixão, ódio, rivalidade. Na verdade, é muito mais que apenas um sentimento. É uma religião. Começa aqui uma viagem pelo mundo do futebol. Grandes clássicos com culturas completamente diferentes, unidas pelo mesmo sentimento. Meu nome é Daniel Leon e esse é o Dia de Clássico. E já fui para várias Copas do Mundo, Olimpíadas, enfim, eventos esportivos. E seguir o meu clube do coração, sem dúvida, que é o Corinthians. Veio de família. Na verdade, eu sou privilegiado porque meu pai sempre me levou ao estádio desde que eu tenho uns 4 anos de idade. Meu pai me levava em todos os jogos do Corinthians. Então isso eu sou um privilegiado. E meu pai era muito apaixonado por Copa do Mundo e Olimpíadas. E agora até tá rolando o PAN aí, também por Pan-Americano, eventos esportivos assim, dessa magnitude, ele sempre gostou muito. E por sinal ele até trabalhou no PAN de São Paulo lá na década de 60. Mas meu avô é quem era realmente assim doente por futebol, louco de assistir tudo que é jogo, qualquer jogo, todos os jogos. Meu pai era mais apaixonado pelo Corinthians, tudo que era do Corinthians e assim, Copa do Mundo, seleção brasileira e tal. E meu avô, ele assistia qualquer jogo. Se tivesse rolando futebol galo no domingo, ele ficava lá 2 horas, assistindo o jogo como se fosse o último. Xingava em árabe, xingava do jeito que fosse. Então aí eu comecei desde pequeno a ter essa relação. Mas claro que ir aos jogos do Corinthians foi, acho que, uma das coisas mais fortes que tinha. Meu pai tinha muitos vídeos gravados de jogos do Corinthians, da seleção e tal. E meu avô pedia pra colocar, porque meu avô veio morar na minha casa, então eu assistia com meu avô. Acho que começou aí. Não, porque a relação que cada um tem com a sua família e com outras pessoas, a gente estava até conversando ali com o Lobão que está ali atrás da câmera contando que o pai dele não era tão fanático, então a mãe dele às vezes levava ele no jogo porque ele pedia. Então cada um acaba tendo uma relação, isso aí é uma relação que ele vai sempre ter com a mãe, aí depois o pai levava, e depois... São relações que ficam da vida, sobre qualquer coisa, porque você queria ir num parque da Mônica, sei lá. Você queria ir no Play Center quando a gente era moleque. Não sei, então é muito relação de cada um com cada um. Tem o tio, tem o primo, tem a avó, tem cara que é o irmão, que é um amigo, E eu acho que pra mim influenciava muito, porque meu pai ia em todos os jogos do Corinthians, ele levava meu avô, meu irmão, eu, meus amigos, então acho que de fato não seria igual. Mas talvez eu fosse um cara que adorasse futebol, gostasse muito de futebol e tudo mais, por ser brasileiro. Mas até eu tava brincando ontem, eu vou até contar um negócio. Uma vez eu tava lá em Barcelona, e aí eu fazia as entrevistas pra Jovem Pan e tudo mais, e tava no Camp Nou, e aí eu tava esperando o Ronaldinho Gaúcho. E aí chegou o Ronaldinho e alguém falou pra ele que tava lá o cara da Jovem Pan e tal, e aí chegou o Ronaldinho Gaúcho, e ele me viu, e aí, parceiro, tal, e veio me dar um abraço. Aí quando eu olho um cara me cutucando atrás, assim, eu... Caralho, mano, que esse cara chato, né? Tô falando com o Ronaldinho, velho, dá um minuto. Eu olho, era o Chico Buarque, né? E o Chico Buarque de Holanda, eu olhei e falei, o Chico? Aí ele falou, você é amigo do Ronaldo, né? Porque ele viu eu falando com o Ronaldo, você é amigo? Eu falei, não, eu trabalho aqui em Barcelona, moro aqui, sou, lógico, cara, Ronaldinho, cara, tá amigo. Demais, você joga bola? Eu falei, como assim eu jogo bola? Eu sou brasileiro. Então acho que a essência disso tudo no fim eu não joguei bola com o Chico Buarque, tá? eu falei, sou da Jovem Pan, eu vou querer fazer uma entrevista lá pro Vanderlei Nogueira e mandar pros caras e tal. Ele falou, se você for jogar bola amanhã, eu te dou uma entrevista.
Só que, na verdade, eu trabalhava em outros lugares e eu trabalhava até de madrugada, não tinha como, ele era longe pra caramba. E eu acabei não indo jogar bola. Mas, de fato, é isso. Ser brasileiro como assim? Você joga bola? Não, eu sou brasileiro. Parece que é uma coisa só, né? Mas eu acho que a minha relação talvez não fosse a mesma como é. De quase, como a gente brinca, não vou dizer doença, eu vou dizer talvez um vício mesmo, assim, tipo, um fanatismo, eu não sei dizer qual é a palavra. Eu gosto de uma expressão que os argentinos usam de injetou alguma coisa nas minhas veias que, tipo, não é possível tirar. É claro que é o que eu fui lá cantar com eles, que foi lá da torcida do Raja, que é o Alcadral Altaniá, o Verde Nacional, que eu fui lá, cantei com eles, subi lá no palanque junto com o líder da torcida, Zacarias Esquadra lá, o líder da Curva Magana. Fajartines el gorba ufejiti erben milyon mesire chebia shumne ushiek walkadra waltania raleve dormuteke kiburish lemyunit vakar egedir ulife. Essa música e as músicas do Raja sempre me deixaram muito assim, trazendo, caramba, canções. Obviamente que as do meu clube, qualquer música te emociona, mas assim, como a torcida do Corinthians são mais gritos de guerra, acaba sendo diferente. De me emocionar, teve um dia que o Tite já era técnico do Corinthians em 2004, a primeira vez, e o Corinthians estava mal pra caramba, e o Corinthians ganhou 3 jogos seguidos, e o tobogã estava fechado, e todo mundo foi para um jogo contra o Criciúma, chegou mais de 30 mil pessoas e ficavam para fora porque o tobogã estava fechado, e eles não tinham se preparado para que ia chegar tanta gente, porque o Corinthians estava mal no Campeonato Brasileiro, e ganhou 3 jogos seguidos ganhando esse jogo do Criciúma, e a torcida do Corinthians inteira cantava Corinthians, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. E aí, obviamente, eu lembro que nesse dia eu me emocionei muito, porque é aquilo que a gente estava falando antes, porque pra mim ela é realmente a minha história, e pela minha família, por um monte de outras coisas, então, tipo, mas que é uma música curta, mas que, agora, das que eu acho que eu me emocionei de achar, putz, olha que animal, olha a torcida como tá cantando e tal, agora, ultimamente, obviamente, essas daí do Raja e tal. E as do meu clube é difícil falar, porque quando você vai em tantos jogos do seu time, você já se emocionou várias vezes com várias músicas, e assim vai. Mas todo mundo tem um clube. E é por isso que a gente tá fazendo esse documentário. Que o meu é esse aqui. É o Esporte Clube Corinthians Paulista. Você entendeu? Eu acho que é difícil, assim, colocando, né, o fanatismo, a loucura por um clube de futebol, a paixão, né? Vamos medir. Vamos colocar um medidor, quem é mais apaixonado pelo outro. Então eu acho que isso não existe de fato porque
a paixão que cada um tem pelo seu clube é diferente e cada um leva ela de uma maneira. O que eu acho, e aí é de verdade mesmo, por eu ser um torcedor desse nível, assim, né, de arquibancada e de acompanhar meu clube em qualquer lugar. Qualquer lugar. É muita loucura, na verdade, né? Se você pensar, pô, eu acompanho meu clube em qualquer lugar. Pô, quantas vezes eu não coloquei minha vida em risco para estar acompanhando meu clube em qualquer lugar. Mas, na verdade, eu acho e eu sempre achei que, assim, a paixão é igual, mas que a diferença é o que cada um faz pela sua paixão. É o que cada um faz pra... No meu caso, né, porque eu conheço pessoas que assistem todos os jogos do Corinthians na televisão, organiza churrasco, não sei o que, o cara é fanático, o cara grita, o cara briga com o cara do andar de baixo, o cara fica vermelho. Tem outras mil expressões que eu não tenho. Porque pra mim a relação sempre foi a de estar presente, de fazer a diferença. Tipo, pra eu ficar daquele nível vermelho, eu ia ficar vermelho gritando com os meus próprios torcedores pra gritar mais, ou pra, vamos se ligar que agora é a hora... É Corinthians, ou seja, eu sempre fui no sentido de fazer a diferença dentro do campo. E então eu acho que é um pouco isso, sei lá, pra mim sempre foi a diferença que faz cada um ir até onde seu coração mandar. Eu não quero dizer que a paixão é maior, mas é a loucura que cada um faz pelo seu clube. Quando existe, no geral, claro, existe um preparo no sentido de eu saber como eu vou fazer, existe uma roteirização dos episódios e tudo mais de dia de clássico, mas não só ter um roteiro para que a gente se baseie e saiba o que fazer e as coisas, às vezes até uma missão que são colocadas, eu até brincava que eles... O Gui, que sempre a maioria dos episódios ele é diretor, e o pessoal começava a inventar missões, mas não só o roteiro, mas no sentido de saber quem são os personagens que a gente vai encontrar para chegar até a torcida de determinado clube. Então sim, mas por exemplo, a gente, o episódio que é um dos melhores, talvez o melhor provavelmente, que é o do Raja Casablanca, que todo mundo gosta, como era num país que o idioma é árabe e algumas, ou não a maioria das pessoas fala francês, e eu também não falo tão bem francês e tal, e a gente precisava de um tradutor, e teve um guia que ele aparece, que é o Karim. Eu falei, Karim, você quer procurar as coisas aí? Você vai procurar, vai atrás da torcida, tem a Ultra Sur, tem os Green Boys, tem tal, enfim, o Ultra Eagles, quero dizer, tem Ultra Eagles, os Green Boys e etc. Você vai atrás das torcidas, vai atrás dos caras que eu quero um contato, porque eu quero chegar até o líder da torcida, que é o Zacarias Esquadra, enfim, expliquei tudo pra ele. Mas eu não quero saber. Tipo, você vai atrás, quando eu chegar aí, a gente vai se encontrar. Então, algumas coisas que são feitas nos episódios são detalhes que eu sempre me preocupei eu mesmo, porque assim, eu nunca gostei de nada fake. Então, às vezes depois as pessoas falavam, mas você já tinha o ingresso, né? Então, naquele episódio, depois no 5º episódio, então... Não, porque não tinha, porque realmente é aquilo que a gente estava indo fazer, como eu fiz e continuo fazendo normalmente, e como outras pessoas comuns vão querer fazer e ir para outro país e querer assistir um jogo e tentar descobrir como conseguir o ingresso. Então essa também era uma visão do programa, então eu não queria saber. Então, por exemplo, o Karim, ele foi ver as coisas, ele arranjou o Abdelaziz, depois que se tornou um amigo meu, que era da torcida e que também trabalhava na loja do Raja, enfim, e a gente foi caminhando, mas eu não sabia de nada, porque quando eu cheguei lá, até inclusive eu só encontrei ele na hora que eu saí do saguão no aeroporto ali mesmo. E em vários outros casos, que a gente não tinha tradutor na França e tal, a gente de fato conheceu os moleques no kebab. A gente tava desesperado porque eu falo mal francês, não tinha tradutor, não tinha ninguém. A gente tentando descobrir, de repente a gente olhou os caras do kebab com a calça, aí o câmera, o Carlão, falou, vai lá, fala com ele. Eu falei, fala com ele o quê? Tô cansado, não aguento mais, chega, já tô... Não, vai lá, os caras estão... Fui falar, os caras falaram, não, a gente é da torcida organizada lá, a gente é... Falei, como assim? Não, a gente que é da torcida. Mas vocês estão fazendo o que? Estamos terminando de comer aqui, a gente vai pra lá. Vocês querem ir com a gente? De carro? Agora? Vamos, lógico. E no fim a gente foi, e os caras abriram a porta e a gente ficou amigo de todo mundo lá na torcida do Marcélia.
A torcida do Olympique foi bem legal também. Então são casos e casos. Eu, obviamente, tenho muitos amigos e eu sempre fiz isso. Fui para muitos jogos em muitos lugares, na Espanha, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, no Chile e tal. Sempre viajei, então, consequentemente, conheço muita gente. E no Brasil também conheço gente de outras torcidas e tudo mais. Tenho vários amigos e vários contatos que hoje são páginas aí da internet e que estão aí no Instagram, no Face, no YouTube e tudo mais, que bem ou mal a gente se comunica e a gente, consequentemente, tem outros contatos e outros amigos. Mas é o que é. A gente vai e vai filmar o que é mesmo. É o que vocês veem ali nas imagens. Não, na verdade, a torcida canarinha, a gente, cara, em 98, cara, quando o Brasil perdeu o jogo lá da França, a gente foi pra um bar ali, todo mundo no bairro, a gente molecão, assim, 17, 18 anos, molecada, tipo, e a gente, nossa, imagina se tivesse uma torcida do Brasil lá, porque a gente tava no auge de ir pra arquibancada, em estádio, todo mundo tava nesse momento, então a gente ficava sonhando com isso. A próxima Copa era 2002, ninguém tinha dinheiro, um monte de coisa aconteceu, chegou 2003, 2004, a gente começou a falar, vamos montar uma torcida, vamos montar a torcida Canarinho, vamos... E aí a gente criou torcida Canarinho, a ideia, fomos para a Alemanha, que foi uma Copa demais, histórica na nossa vida. E aí o que mudou é que depois que eu fui para essa Copa do Mundo, a gente decidiu ir para todas. E da galera que foi para a primeira Copa do Mundo, a maioria foi em pelo menos 3. Ou seja, perdeu uma talvez, tal, mas a maioria foi em pelo menos 3. Mas a gente foi, eu... os Orelha, a Camila, uns outros aí, que a gente foi em todas, não paramos mais de ir. Então fomos em 4 Copas do Mundo. E você me perguntou se a da Rússia foi diferente porque era algo especial que a gente esperava mesmo. Eu acho que como hoje a gente espera a de 2026 e não a de 2022, é muito legal ver a galera que... porque hoje tem internet, tem tudo, e a galera viu tudo que a gente fez ali e tal. E a gente sempre fez aquilo. E tem o Movimento Verde e Amarelo que se uniu e aí agora cresceu bastante com outras coisas, então ajudou bastante ali também na Rússia, foi legal, mas a gente já fez aquilo com o Movimento Verde e Amarelo desde 2010, na Copa da África, que foi outra Copa que foi especialíssima e por essas coisas, que Copa do Mundo te levando para um continente completamente diferente, uma população negra, a gente tocando em guetos, tocando com a bateria. Tem vários vídeos no YouTube aí que a gente mostra um pouco isso, da gente tocando com a bateria. E chegou o Kelvin Mil Grau aqui agora, exatamente, que a gente acabou de citar ele, que a gente aí veio para a Rússia, e aí ele já foi, ele conheceu uma boa parte dessa galera que foi para as outras Copas, e enfim, a gente fez muita coisa já no sentido sempre de levar alma de torcida para estádio em jogo de Copa do Mundo, em jogo de Olimpíada, enfim. Não, a cultura mais diferente que eu vi, sem dúvida, foi a japonesa. O jogo do Corinthians no Japão, na verdade não foi um jogo, né? Foram 2 jogos, então foram tipo uma semana de... Eu fiquei 10 dias no Japão. E cara, eu já viajei bastante, mas assim, a que mais me impactou de todas no mundo inteiro é a japonesa, por milhares de coisas, por você andar na rua e te impactar, que não tem um papel no chão, um papel de bala, não tem, e de você olhar, por exemplo, países que você entendia como primeiro mundo, você olhar, sei lá, no metrô e tá tudo sujo, pichado e tal, e lá não, tudo organizado. E assim, eu sempre acho que o interessante é a mescla, né? Então a gente tem muito, eles têm muito para aprender com a gente, como a gente tem muito para aprender com eles. Tem uma outra frase que eu falo que é um pouquinho diferente, mas tá bom. Mas o importante é que todo mundo tem para aprender com o outro. Então eu não quero elevar, nossa, é a melhor cultura do mundo, porque tu tem o lado bom e o ruim. Mas os japoneses, por exemplo, é um silêncio absoluto, é um respeito ao próximo, é colocar a máscara para não passar doença pro próximo, eu não vou ouvir o som aqui alto do lado ouvindo o funkão, não é da hora mesmo esse meu som aqui, hein, cara. Então, sobre respeito e tal, só que ao mesmo tempo você vê que existem outros 1000 problemas sobre a liberdade, sobre o mundo ser mais quadrado e tal, e sobre ser menos comunicativo como nós somos. Então, tudo na vida tem os 2 lados, mas sem dúvida eu acho que foi a cultura mais diferente.
Barcelona e Real Madrid, nota 8. 8. Porque falta voltar, as torcidas estão voltando, mas não é como era, então ele perde um pouco nisso. Falta as torcidas como eram, que eram muito fortes, que a galera não sabe, mas as torcidas na Espanha eram muito fortes. Esse é o clássico Madrid-Barça. Boca e River, cara. Boca e River é nota 10. Tá ali entre os 3 maiores clássicos do mundo, de importância para o mundo inteiro, a relação que tem para qualquer país assistir um Boca e River. É pesado. Raja Casablanca e o Wydad eu vou dar nota 10. Chegou a modernização lá, depois que teve brigas e tumulto e morreram pessoas e tal, infelizmente. Então agora o estádio está mudado, estão tendo dificuldades com as torcidas, proibindo o sinalizador, fumaça, bandeira e tal, tudo aquilo que eu mostrei no programa. Mas as torcidas seguem sendo transgressoras e se mantendo torcidas de futebol. Então eu vou manter a nota 10 ali, que tá... Eu vou manter a nota 9,5, vai, porque eu não vou colocar 10 igual um Boca e River, porque ele não tem a mesma importância. Nota 9 tá bom pra Raja e o Wydad. Porque as torcidas são demais, mas a importância dos clubes não é a mesma de um Barcelona e Real Madrid ou de um Boca e River. Corinthians e Palmeiras eu acho que vai tá ali, nessa nota 9,5 ali. Eu não vou chegar no 10, porque eu acho que o Corinthians e o Palmeiras é isso que eles falham, que eles nunca se deram a importância do que é ganhar competições internacionais para o mundo. Então, por isso que quando o Corinthians foi campeão do mundo, o Corinthians viu a grandeza que era o mundo saber quem é o Corinthians, assim como o São Paulo, quando foi bicampeão e abriu essa porta pra caramba, porque os argentinos têm muita noção do que é ganhar competições internacionais, e por isso o Boca e River e o clássico Boca e River vende muito mais do que Corinthians e Palmeiras para o mundo, e consequentemente o Boca e o River pro mundo são mais importantes que o Corinthians e Palmeiras. Não pra mim é o Corinthians e o clássico é contra o Palmeiras. Mas é essa importância que a gente tinha que ganhar um pouco mais para chegar no nota 10 aí, ser o maior clássico do mundo. Não, Corinthians e Palmeiras, o Felipe que tá ali atrás, que é São Paulino, ele tá rindo, mas os São Paulinos até ficam bravos com isso, mas porque a rivalidade é completamente diferente, é diferente mesmo. Eu sou o Daniel Leon, do Dia de Clássico, para o Muito Mais Que Futebol.